termos de igualdade social, né, de justiça social, a democracia brasileira não responde, entendeu? Então você tende a olhar isso como uma espécie de falsa democracia, que eles chamam de democracia burguesa, e aí eles lutam para uma implementação de uma real democracia, entendeu? Que é a tal da ditadura do proletariado. Eu considero isso uma visão mais ideológica do que uma visão histórica real, entendeu? Sim, porque, como eu acabei de falar, né, a experiência histórica foi ditadura, assim, ditadura fechada, de partido único, que teve aí perseguição, censura, etc. Aí o processo histórico que levou a isso, eu não lembro exatamente, né, como foi. Porque a União Soviética, inicialmente, eu acho que ela tinha mais essa ditadura do proletário, que os soviets, aqueles negócios tudo lá. Eu acho que, inicialmente, era uma coisa assim mais, digamos que descentralizada, mais democrática mesmo nessa visão do objetivo da revolução, mas depois ocorreram conflitos internos que levou a essa ditadura, né? Só que também tem um contexto internacional, né? Que esses países aí, ameaçados por potência, a União Soviética já no início ameaçada por potências estrangeiras, né? Capitalistas, Não, mas acabou eu vejo, gerando mas esse processo. aí é que eu discordo. Aí é que eu discordo. Os escritos do Lênin antes da Revolução já tratavam a democracia como algo insuficiente, os direitos humanos como um conceito descartável, e ele já pensava numa espécie de governo aonde o governo ideal, que buscaria um sistema político que levasse à justiça social, seria comandado por uma vanguarda organizada num partido político revolucionário. Então, essa conversa de que a reação à Revolução Russa foi o que levou à ditadura, eu discordo. Certo, entendi. É, como eu falei, né? Eu nem sou, assim, eu tô tentando falar o básico aqui, porque eu não sou comunista, socialista nem comunista, né? Então, eu não sei desses detalhes. Por exemplo, a gente vê o canal do Merlin, tem também uns canais que estava acompanhando aí do pessoal. Não sei se já viu História Pública, tem o cara lá do História Cabeluda, eles explicam esses detalhes aí, né, cara? Assim, eu não vou lembrar de cor tudo, né? Mas eles falam mais ou menos sobre essa questão desses conflitos internos que levaram à ditadura. Mas, como eu não sou comunista, eu não vou saber exatamente explicar esses detalhes e o porquê que virou uma ditadura. Mas, por exemplo, o canal do Merlin que eu acompanho, de uma certa forma, assim, eu até concordo com ele, né? Você pega uma ditadura como a China, que tem avanços incríveis, econômicos, industriais, o Brasil, que ainda tem, né, uma democracia aí, e que está uma desgraça, o que seria melhor? Né, eu vejo como melhor a China, né? Nesse sentido aí, eu vou mais na linha do Merlin. Então, Mas vem também tem cá, esses mas fatores. peraí, mas você está vendo, assim, você está vendo historicamente de hoje, do futuro, para trás. Só que você tem que se colocar no passado, porque se você fosse um trabalhador chinês, esse desenvolvimento que a China obteve e que os comunistas brasileiros tanto se vangloriam foi a base de trabalho escravo. Quer dizer, o Marx foi um cara que pensou o socialismo porque se indignou com a precária situação da classe trabalhadora em Londres. Aí você agora na China, você olha, não, pô, os caras se desenvolveram, mas, pô, triturando o trabalhador chinês. Aí eu acho bacana. É isso mesmo que tu defende? No caso, eu acho que o argumento aí, pelo que eu saiba, é a questão assim de nós vamos ter que nos esforçar e ter uma situação difícil agora para o futuro, nossos descendentes viverem melhor. Seria mais ou menos uma visão assim, né? Pelo que eu entendo, o argumento é esse, né? Sim, mas você é o descendente. E o antepassado? Se você fosse o antepassado, você ia querer passar por isso? Essa que é a questão, né, cara? Tipo, vai assim, você como um pai, por exemplo, você tem um filho, você vai decidir se você vai se sacrificar por ele ou não, porque assim, a China estava numa situação paupérrima, difícil, né? O PIB dela cresceu monstruosamente, principalmente a partir da década de 90, mas antes estava numa situação difícil.
Então, assim, a população não tinha também muitas opções, né? Eles já estavam numa situação difícil, não tinha nem muito o que fazer, pelo que eu saiba. Deixa eu responder umas perguntas aqui, aí eu vou passando para você. Ceia, imperialismo, Tranquilo. fase superior do capitalismo. Não dá para o Fota falar imperialismo de esquerda, não. Eu conheço o livro do Lenin e não falei em nenhum imperialismo de esquerda, não, cara. O imperialismo é imperialismo. Não me lembro de ter falado em imperialismo de esquerda. Professor de quebrada, Frota, vai de Lula ou anular? Vou anular e lambam, porque o que tem de petista aí fazendo força para eu votar 22 não tá no gibi. Fernando, Frota, os Estados Unidos respeitam os direitos humanos? De uma maneira geral, sim, entendeu? Agora, os Estados Unidos, ele não é um país monolítico, entendeu? Então, você tem setores reacionários nos Estados Unidos que, quando estão no poder, se lixam por direitos humanos, e você tem setores progressistas que quando estão no poder, têm um zelo maior pelos direitos humanos. Deixa eu ver outro aqui. Professor de quebrada. Frota, tu tem como modelo de democracia um país que não permitia que negros votassem até os anos 70. Porra, bicho. Então, mas justamente. Primeiro que não era no país todo, né? Era basicamente nos estados do sul, com as leis do Jim Crow, né? Que mantiveram lá a segregação racial. E justamente o sistema democrático americano é que deu margem de manobra para os movimentos negros e para os progressistas não negros poderem brigar e lutar pelos direitos civis da população negra americana, pelos afro-americanos. Você imagina como que na União Soviética uma minoria poderia lutar pelos direitos deles lá? Né? É pro Gulag, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Frota republicano? Não sei se você está perguntando quem? No sentido americano? Não, se eu fosse americano, eu seria eleitor do Bernie Sanders. Quer fazer algum comentário aí dessas perguntas aí, o Vécio? Eu não sei das perguntas, mas você falou a coisa que eu até ia comentar, né? Que é o pessoal aí, acho que atacando o Ciro Gomes, aí você quase metendo um 22 na urna de raiva desse pessoal aí. Não, cara. Você tem uma militância petista muito cebosa, cara. Entendeu? Então, porra, quer dizer, os caras são cebosos e, porra, querem meu voto. Entendeu? Então, assim, se deem por satisfeito porque eu vou anular, entendeu? Porque se fosse um outro candidato qualquer que não fosse o Bolsonaro, era anti-Lula com força, entendeu? E o meu Deus tá coçando pra não apertar 22, cara. Entendeu? Não tô nem mais vendo assim a mídia petista, porque, pô, se eu assistir mais uns 3 ou 4 publicações aí, eu vou acabar apertando 22 de raiva. Ó, você vai anular o voto aí, vão te chamar de fascista, hein? Por isso mesmo, entendeu? Essa mania asquerosa, entendeu? De patrulhar, entendeu? E ficar botando o dedo na cara e chamando as pessoas de fascista, entendeu? Quer dizer, para eles nunca eles são fascistas, né? O fascista é sempre o outro. Entendeu? Então é por isso que eu tenho também essa postura antipetista, entendeu? Eu cultivo um pensamento de esquerda que eu gostaria que fosse pós-PT, entendeu? Fazer o quê, né? Infelizmente, Ciro Gomes aí ficou muito para trás, o pessoal não quis, né? Então sobrou Lula e Bolsonaro agora, é o jeito. Aguentar aí os dois. Entendi isso aí. Não, eu falei, então, para mim, tanto os Estados Unidos tiveram a sua fase imperialista, como eu entendo a União Soviética também tendo sido imperialista. E na época em que os Estados Unidos imprimiam uma política imperialista, que foi mais ou menos ali, né, um pouco antes e um pouco depois do livro do Lenin que você citou, não era os Estados Unidos imperialistas, eram as potências ocidentais lutando entre si para ver quem se dava melhor com o imperialismo. Entendeu? Então a Alemanha também era imperialista, a Grã-Bretanha era imperialista, a Rússia e a União Soviética eram imperialistas, o Japão era imperialista.
Ali, pô, era briga de bandido, entendeu? Ali não tinha mocinho e bandido, não, entendeu? Ali, pô, era tudo bandido, pô. E os Estados Unidos estavam lá, pô, brigando pelos interesses dele. Agora, quando você pega a relação Estados Unidos e Brasil de uma maneira geral, eu acho que o Brasil teve ganhos, porque, por exemplo, a doutrina Monroe, né, que é muito citada assim pela esquerda socialista jurássica para criticar os Estados Unidos, mas assim, eles citam de uma maneira muito irrefletida, mas eles não se atentam que essa consigna americana da América para os americanos, eles estavam se referindo aos europeus que poderiam ter lançado seus tentáculos não só no continente africano, mas também no continente americano. As pessoas esquecem que o Brasil fazia fronteira com 3 potências europeias, 3 potências imperialistas, que era os Países Baixos, no Suriname, a Guiana Francesa, né, no caso a França, e a Guiana com a Grã-Bretanha. Então, vai que esses países resolvessem capturar território brasileiro e a gente não tinha aparato militar para nos defender. Então, essa consigna da doutrina Monroe inibiu o imperialismo europeu no continente americano. Mas, infelizmente, o anti-americanismo da esquerda não deixa eles pensarem sobre isso, entendeu? Comenta aí, Ovens. O questão assim, como eu falei, os Estados Unidos ele tem uma atuação imperialista aqui no Brasil, né? Muito forte. Então, sempre a esquerda vai ter essa visão anti-imperialista e, obviamente, anti-americana, por implicação, né? Aí você sempre vai ter essa racha, né, com esse pessoal. Você vai defender, assim, os Estados Unidos como um modelo, um exemplo, e o pessoal aí mais da esquerda não vai gostar disso, né? Olha aqui, ó, pergunta do Ceia. Guantánamo é boato? Não, pô, Guantánamo é uma concessão real. Agora, como que os Estados Unidos adquiriu aquilo ali? Os Estados Unidos não tomou de Cuba. Cuba era uma colônia. Cuba não era independente. Então, os Estados Unidos venceu a Espanha na guerra, que a Espanha era a metrópole de Cuba, e uma das indenizações exigidas pelos Estados Unidos ao vencer a Espanha foi que a Espanha cedesse aquele território ali de Guantánamo. Entendeu? Ah, mas aí ficou independente, os Estados Unidos deveriam devolver. Eu também concordo. Também acho que, assim, se dependesse de mim, falasse assim, Frota, ó, você tem o poder divino de decidir que Guantánamo seja devolvida para Cuba. Eu, na hora devolvia. Agora, qual país que abdica parte do seu território para alguém? Vocês conhecem? Eu não conheço, pô. Pode comentar aí, Overs. Isso aí é difícil mesmo, né? O Brasil, assim, você pega a Constituição do Brasil, tem essa questão da inviolabilidade do território, então qualquer país não vai abrir mão dos seus territórios. Isso aí é bem básico mesmo, mas essa questão aí de Guantánamo, Cuba, é complicado, né, cara? Teve a Revolução, a questão de Cuba, né? Você teve a Revolução Cubana, Cuba adquiriu essa questão de socialismo e também tem essa questão do embargo que Cuba sofre dos Estados Unidos, né? Então, o pessoal da esquerda faz essa crítica aí à atuação dos Estados Unidos ao embargo cubano, que atrapalha o desenvolvimento de Cuba. E aí eu não lembro exatamente qual que é a sua posição em relação ao embargo, né? Não lembro se você disse que tem ou não. Não lembro exatamente a sua posição em relação a isso, né? Só na questão, antes de responder, só nessa questão de Guantánamo ainda não ter sido devolvida para os cubanos, eu acho que isso aconteceu, Elvésio, por um excesso de zelo
revolução